Muito bem, vamos então começar o nosso programa. Muito obrigado. Nós estamos aqui na Rede TV, de terça a sexta-feira, meia-noite e meia. E aos sábados nós temos a nossa edição especial, que começa às 19h30. Meus amigos, o nosso convidado de hoje é, sem dúvida alguma, a pessoa mais controversa do país no momento. Tem 40 anos, pastor evangélico, deputado federal por São Paulo, filiado ao PSC, que é o Partido Social Cristão, e eleito este ano o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Eu nunca fiz distinção de cor, tenho minhas posições sobre sexualidade e a minha religião é algo nato e garantido pelo artigo 5º da Constituição. Eu não tenho aversão a ninguém, nunca cometi violência contra ninguém, então não há homofobia. O que eu tenho é posicionamentos. Eu sou contra o casamento gay. Eu não conheço Daniela, ela até citou o meu nome, né? Eu acredito que muitas pessoas aproveitam esse momento para poderem voltar à cena, né? Tem pessoas que estavam no ostracismo, esquecidas, e de repente pegam uma carona numa polêmica para voltar. Imagina ela sendo capa da revista Veja. Há 5 dias atrás, antes disso, ela jamais teria tido essa oportunidade. Então, existe muito oportunismo nisso, né? Como é que se sente um ser humano que está num lugar onde milhões de brasileiros não querem que ele esteja? Ele disse milhões. Até agora, eu não vi 5 mil desses. Me pegaram para Cristo. Essa é a verdade. Está aqui ao meu lado o deputado Marco Feliciano, a quem eu agradeço. Eu tenho ligado a ele insistentemente para que ele venha aqui, que nós temos, assim, muitas dúvidas para poder esclarecer sobre as suas afirmações. Deputado, apesar da sua posição ser legítima por voto, 18 deputados da comissão, 11 votaram no senhor para a presidência. Aliás, eu quero chamá-lo de você, se você me permitir. Por favor. Como é que é enfrentar tamanha oposição por causa das suas convicções? A maioria diz que você tenta impor o atraso a uma sociedade em plena evolução, pregando distinção entre cor, raça, gênero, credo e opção sexual. Bom, Mauri, primeiro, uma alegria estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Desculpa a demora em atender, mas boa parte do que foi falado aí é em verdade. Eu nunca fiz distinção de cor, tenho minhas posições sobre sexualidade e a minha religião é algo nato e garantido pelo artigo 5º da Constituição, que me dá liberdade plena de culto. Então existe muita distorção. Na verdade, a pressão que parece ser tão grande não é tão grande assim. Imagino que em 40 dias, pelo menos 40 manifestações contra mim, somadas, não chegam a 5 mil pessoas. 5 mil pessoas de um só segmento, 5 mil pessoas que defendem apenas uma causa, que é a liberdade sexual. E o que eu defendo é maior do que o deles, porque eu defendo a liberdade de consciência. E antes da liberdade sexual, vem a liberdade de consciência. Porque alguém vive com a sua liberdade sexual tolhida, mas ninguém vive com a sua liberdade de consciência tolhida. Se eu não puder pensar, se eu não puder expressar, se eu não puder opinar, eu não vivo, vegeto. Mas, deputado, você acredita, Marcos, desculpe, eu vou fazer um tratamento Fique à vontade. mais coloquial para nós podermos conversar. Você acredita mesmo que só essas pessoas, quantas são? Não chegaram a 5 mil pessoas. Você acha que só essas 5 mil pessoas Pelo que menos discordam das suas afirmações? Veja só, pelo menos é o que a mídia mostra. São essas pessoas que foram para a rua e deram a cara. Se eu for colocar as pessoas que são a meu favor, nós vamos colocar só do meu segmento 50 milhões de pessoas na rua. Fora o segmento tradicional do nosso país, por exemplo, o catolicismo romano, que também pensa como eu. Papa Francisco tem os meus posicionamentos acerca da sexualidade, do casamento, do aborto. Então, na verdade, essa história de racismo, levantar uma cortina de fumaça, pensar uma palavra minha no meio de uma discussão que eu estava tendo, só para me rotular e para me colocar contra a grande massa brasileira. Todavia, nesses últimos dias, eu tenho conseguido reverter e mostrar para as pessoas, com o meu posicionamento, com entrevistas como essa, que eu não sou esse monstro que pintaram. Agora, pelas suas declarações, pelo que a gente lê nos jornais, pelo que a gente apreende, não é?
na imprensa, é impossível não acreditar que você não seja homofóbico. Veja só, o que é homofobia? Homofobia é uma patologia, homofobia é uma doença psicossomática. Homofobia é quando uma pessoa tem aversão por alguém que tem a sua sexualidade diferente da dele, e a aversão é tão grande que leva a pessoa a praticar violência e até assassinato. Eu não tenho aversão a ninguém, nunca cometi violência contra ninguém, então não há homofobia. O que eu tenho é posicionamentos. Eu sou contra o casamento gay. É contra o casamento gay? Sou contra o casamento gay por princípios, sou contra o casamento gay como deputado, porque como deputado eu sou guiado pela Constituição Federal. E o artigo 226, parágrafo 3 da Constituição, Mauri, diz que nesse nosso país só é casamento a união de um homem e uma mulher. Enquanto a Constituição não for mudada, eu defendo a Constituição como deputado e como pastor sou policiado e guiado pela Bíblia. E a Bíblia diz que isso é errado. E isso não vou mudar o meu posicionamento, porque meia dúzia de pessoas começam a fazer gritos, chamados gritos de ordem, que na verdade não são gritos de ordem, são de pura desordem, porque achincalham as pessoas, humilham, praticam violência contra mim, são intolerantes, e a mídia toda tem mostrado isso. Mas a homossexualidade o que é para você? Para mim é um fenômeno comportamental. Deveria ter... Mas isso não está provado ainda, que é um fenômeno comportamental. Não, que é um fenômeno comportamental é provado porque não é natural. Aquilo que não é natural é um fenômeno comportamental. Deveria se gastar mais tempo estudando isso. Mas a única parte da ciência que estudava a homossexualidade, que é a psicologia, sofreu, e isso veio dos Estados Unidos há uns 20, 30 anos atrás, chegou ao Brasil, e existem hoje mecanismos que travaram a psicologia de estudar esse fenômeno. Por exemplo, se um homem é casado, ele ama a sua esposa, mas de repente ele tem uma recaída, ele diz assim, ele procura um psicólogo, olha, eu sou casado, sou hétero, mas eu estou sentindo atração por um outro homem. O psicólogo tem todo o direito de ajudá-lo nisso. Se é o contrário, se a pessoa é homossexual e fala assim, olha, eu estou com dúvidas sobre a minha sexualidade, eu quero encarar a heterossexualidade. O psicólogo é proibido por uma resolução baixada pelo Conselho de Psicologia Federal. Então, isso tolhe o direito do profissional de tentar tratar a pessoa quando ela pede ajuda. Então, só nisso já há uma desproporção. Então, existe uma superproteção em cima de um segmento, enquanto nós outros somos reféns. O grupo do movimento homossexual são cruéis nesse sentido. São cruéis. Agora, então, a Daniela Mercury, após as suas declarações, ela assumiu o seu casamento com a jornalista Malu Versosa. Você deve ter achado isso um absurdo, não que achei, ela falou. Não achei, até porque, primeiro, que eu não a conheço, segundo, que eu não sou fã dela, terceiro, que é a vida dela. A vida dela, eu não imponho o que eu penso às pessoas. As pessoas têm que entender que é o meu posicionamento. Você acha que, então, a Daniela Mercury foi vítima de um tipo de comportamento que a levou a isso? Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela era moça casada, tem filhos, deve estar sofrendo muito agora. Fiquei sabendo que o primeiro show dela no Rio de Janeiro foi terrível, porque ela entrou no palco e todo mundo cantando uma música preconceituosa, Maria Sapatão, coisa assim, saiu na mídia. A mãe dela se posicionou acerca disso, então eu sinto muito pelo que ela deve estar sofrendo nesse momento. Mas isso é de foro íntimo dela. Eu não conheço Daniela, ela até citou o meu nome, né? Eu acredito que muitas pessoas aproveitam esse momento para poderem voltar à cena, né? Tem pessoas que estavam no ostracismo, esquecidas, e de repente pegam uma carona numa polêmica para voltar. Imagina ela sendo capa da revista Veja. Há 5 dias atrás, antes disso, ela jamais teria tido essa oportunidade. Então, existe muito oportunismo nisso, né? Você acha que é oportunismo? Muito, demais. Deputado Feliciano, qual é a posição da sua mulher, Dona Edileuza? Dona Edileuza. As suas filhas, Karen, Kathleen e Camille. Minhas riquezas. Como é que elas não discutem, elas não discordam em nenhum ponto das suas convicções? Primeiro que elas me conhecem, e me conhecem na intimidade. Como elas me conhecem, sabem que eu não sou isso que estão falando. Você é homem de televisão. Seu pessoal, sua produção sabe que se alguém quiser fazer maldade com alguém numa edição de um vídeo, numa edição de palavras, é possível fazer. Eu estou sendo vítima de preconceito religioso na nação brasileira, caro Mauri. Então, minha família me conhece, eles sabem, por exemplo, na minha casa frequentam homossexuais.
Quem faz o aniversário das minhas filhas, quem fez toda a estética da minha casa, é um homossexual assumido, o mais conhecido da minha cidade, almoça comigo, ele deu uma declaração na página do Facebook dele, e ele está sofrendo perseguição do próprio grupo homossexual. Porque querem que ele fale mal, ele diz, não tem como falar mal do pastor. Ele é uma pessoa normal, me trata bem, com respeito. Então, eu sou uma pessoa família, minha família me conhece, sabe sobre racismo. Quando elas olham para a avó delas, a minha mãe veio uma senhora negra, quando olham para o avô, que é o meu padrasto, ele é negro, 2 metros de altura, e fala assim, então papai não é nem racista, e nem pratica ódio, e nem desperta ódio em ninguém. Está sendo vítima de uma perseguição. Agora, você é contra o aborto? Em gênero, número e grau. Você declarou que abortar é cometer um... É um crime. É um crime. É um assassinato. Mas não lhe incomoda ter vindo à tona o fato da sua mãe ter tido uma clínica de aborto clandestino? Pelo contrário, fui eu que divulguei isso para mostrar que as pessoas podem se arrepender. Jornalistas foram até minha mãe. E eu achei isso de uma crueldade sem tamanho, porque esperaram um dia que eu não estava na cidade, foram lá. E é uma mulher de quase de 60 anos de idade. E a minha mãe, por 2 ou 3 vezes, parou durante a entrevista, chorando, dizendo que se arrepende, porque naquele momento ela não tinha noção do que era. Né? Então, as pessoas podem até errar, Mauri, mas quando elas reconhecem o erro, elas se tornam maiores. Né? Então, minha mãe, eu venho de uma família assim. E não é porque isso aconteceu no passado que eu não posso tratar desse assunto agora. Sou contra o aborto. E cá para nós, aproveitando aqui o gancho, mandar um recado para os deputados que me perseguem. Eu recebi, inclusive, uma moção de repúdio vindo da ministra Maria do Rosário, que é a grande chefa dos direitos humanos, né, do Executivo, e perguntaram para mim o que eu achei. Eu disse assim, olha, vindo dela, para mim é um elogio, porque ela é uma das primeiras que defende a bandeira do aborto. E como é que alguém que mata crianças, assassina bebês, pode lutar por direitos humanos? Então, sou contra o aborto em gênero, número e grau. Deus deu a vida, só Deus pode tirar.